Tamo juntos. Tem novidade hoje. Peraí que a Estela está chegando. Tem novidade hoje. Não sei se vocês viram, enquanto o pessoal está entrando, fazer aqui as breves notícias, né? Mas hoje eu já postei lá um videozinho bem curtinho. Não deixa de assistir, porque é 1 minuto mesmo. Não passa de 1 minuto. É um Reels. Então é 1 minuto sobre oxirredução. Agente oxidante, agente redutor, NOx. E olha só, aí eu fui olhar nos nossos simulados, né? Onde é que tinha oxirredução? Nos 3 simulados. Questão 2, questão 8, questão 4 e questão 2 de novo. Nos 3 simulados que vocês já estão em mão, tem questões ou de NOx ou de oxirredução. E se você buscar as provas da UERJ, exame discursivo, todas elas, todas, têm alguma questão que você precisa ou de NOx ou de oxirredução. Oxirredução é saber quem se oxida, quem se reduz. Isso cai isoladamente e cai também dentro da eletroquímica. E aí é um assunto super válido, porque é curto, sério. Eu consegui explicar em 1 minuto. É que nem radioatividade. Em 1 minuto você explica o basicão. E o basicão, às vezes, cai na UERJ. Não pode deixar de acertar esse basicão. Boa noite, querido Guilherme. Tudo bem? Bom, a Duda está chegando. Já temos o coro aí para a gente começar. Obviamente, a gente tem uma sala um pouco mais esvaziada hoje, né? O que é natural. Espero que o som esteja legal. Beleza? E vamos começar para a gente não atrasar. Eu fiz uma conta aqui rápida, uma conta de chegada. Por que conta de chegada? Porque a gente vai trabalhar, tá? 6 simulados, 6 simulados até a prova da UERJ. Isso é obrigatório. Isso é ponto pacífico. Vamos ter 6 simulados. Até prometi, quem quiser mais, eu envio mais. Mas até a prova da UERJ nós vamos corrigir 6 simulados. E para isso acontecer, a gente precisa de 5 questões por aula. Aí você vai dizer, não está dando certo, né? Na média, a gente tem corrigido 3, corrigido 4, na última aula foram 4. Galera, mas vai começar a acelerar. Hoje mesmo eu tenho certeza que você já vai perceber uma aceleração no processo. Por quê? Porque se você está acompanhando aqui o QPM, se você está por dentro do maratona, você tem as aulas todas prontinhas com a matéria dada. Então, não é só revisão, né? Não é só, melhor dizendo, resolução de questões. É uma revisão de todos os assuntos que caem na UERJ. Está aí onde você vai estudar ano que vem. Essa é a nossa aula 4, tá? Vou fechar aqui o microfone. Tem alguém com o microfone aberto só para a gente começar? Acho que é do Guilherme. Depois, Guilherme, você pode abrir. Isso, beleza. Boa noite, Estela. Boa noite, Guilherme. E a gente está no simulado 2, tá? Ó, mudei o padrão. Ao invés de corrigir par ímpar, par ímpar, par ímpar, já que a gente vai corrigir tudo, corrigir e comentar tudo, a gente vai corrigir na ordem, tá? A única mudança que nós temos está aí nossa quarta aula já na telinha. Sem mais delongas, questão 2. Vamos lá. Sempre com aquele macete de sublinhar aquilo que é necessário, sublinhar verbo de comando, isso é muito importante. O gás cloro foi preparado pela primeira vez em 1774 por Carl Scheele, fazendo reagir ácido clorídrico, já vou sublinhar o que eu acho importante, com dióxido de manganês. Além do gás de coloração verde pálida, tal reação produz água e cloreto de manganês 2. Tá na cara que eu já sublinhei, porque eu conheço a questão, ela é minha, ela é inédita. Para quem não está acreditando que as questões são inéditas, copia uma questão dessa, joga no Google, vê se você vai achar. Não vai achar, ela é minha, tá bom? Atualmente, este gás, que é o gás cloro, faltou sublinhar o ator principal da questão 2, é produzido através da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Olha aí que tem gente chegando. Agora é a Júlia Almeida. Boa noite, Duda. Boa noite, Júlia. Boa noite, Estela. Boa noite, todas que chegaram. Todos que chegaram depois, eu não consegui falar com todo mundo. Essa é a primeira questão da noite, hein? Questão 2, simulado 2. Comando, galera. Vamos lá, me ajuda aí nos comandos. Escreva, indique. É sempre bom sublinhar o comando. Escreva também e indique. Então, são 2 escrevas e 2 indique. Bem distribuído, né? Se essa questão vale 2 pontos na prova de química, é meio para cada termo. É meio para cada assunto. Boa noite, Duda. Tudo bem? Ah, não estou entendendo nada. A Duda está na sala do Guilherme? A Duda está na câmera do Guilherme?
Tudo bom, meu amor? Beleza. Para quem não sabe, Dudu e Guilherme são almas gêmeas, né? Isso aí. Boa noite. Boa noite, Júlia. Nada não. Todo mundo se atrasou, inclusive eu, tá? Inclusive eu também me atrasei hoje porque tive um problema técnico aqui, mas tá tudo resolvido. Vamos lá. Comando da primeira questão da noite. Escreva e indique. Só que olha que sacanagem. Escreva a reação balanceada. E essa reação não é tão simples, não, tá? Hoje a gente vai inaugurar eletrólise dentro da eletroquímica. Sempre tem aula, tá? Reação completa e balanceada em que o gás cloro foi preparado pela primeira vez. Bom, ela está toda descrita no texto. Muita atenção, tá? Os textos da UERJ são bem menores que os textos do Enem, mas são mais concisos. Todas as informações estão ali. Então, olha o que o texto está dizendo. Já vou botar meu rascunho aqui, ó. Né? Se eu vou produzir o gás cloro, ele é produto. Água também é produto, né? Já tinha escrito. E o cloreto de manganês 2 também é produto, onde esse 2 aqui é o NOx do manganês. Isso é um tipo de nomenclatura inorgânica, aquela que a gente fala o NOx, depois em algarismo romano. Só que como reagente, tem que prestar atenção no texto. Eu reagi ácido clorídrico, eu não, né? O alemão Carl Schille. Ácido clorídrico com dióxido de manganês, MnO2, tá? Essa nomenclatura é mais fácil, ó. Dióxido. Se falar trióxido de manganês, MnO3. Estava dizendo, e chutei a tomada nessa hora, que o dióxido de manganês também poderia ser chamado de óxido de manganês 4. Por que óxido de manganês 4? Porque se são dois oxigênios, o óxido do manganês nesse caso, é mais 4. Perceberam? Toma cuidado que manganês é NN. Já falei antes e vou repetir, para não confundir com magnésio. Está aí a reação. E aí muita gente se assusta, porque isso aqui é uma reação redox. Estava estudando isso recentemente, né, Léo? Reações de oxirredução, balanceamento redox. Gente, um aviso. Eu nunca vi cair balanceamento redox no Enem, tá? Até tinha uma reação redox no Enem, mas não precisava balanceá-la, tá? E na UERJ já caiu, inclusive foi recentemente, foi 2020, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma dica que é importantíssima. Sempre que você tiver uma reação como essa, que é uma reação redox, tenta balancear pelo método das tentativas. O método das tentativas é aquele que você aprende lá no ensino infantil. É aquele que você começa balanceando os metais, os ametais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Macho. Vai nessa ordem aqui e vê se rola. Porque o método das tentativas, como o nome já diz, é tentar. Pô, se você tentar e ele der certo, ele é muito mais rápido, que o método da oxirredução. O Léo perguntou se eu poderia chamar esse dióxido manganoso. O manganês não é um cara muito bom para usar oso e ico, não, Léo. Vou te explicar por quê. Porque o manganês admite nóxis mais 2, mais 3, mais 4. Aí fica complicado. O manganoso seria o menor de todos. Ele seria mais 2. Então, é complicado você saber se ele é oso ou ico, né? Então, o óxido de o manganoso seria o MnO. E esse MnO2 seria o mangânico. Mas, de novo, não é a nomenclatura muito usada. Aliás, nem é oficial. A nomenclatura oficial é essa, dióxido de manganês. Voltando aqui ao balanceamento, que eu já respondi a pergunta do Léo, vai dar certo as tentativas. Quer ver? Vou começar balanceando o manganês, que é um metal. Check. Ele já está balanceado. Tem um manganês antes da seta, um depois da seta. Vou para o ametal cloro, e é ele que não está balanceado. Repare que depois da seta eu tenho 4 átomos de cloro. Depois da seta significa produto. 2 mais 2, 4. Se eu estiver muito rápido, me interrompa, tá? Porque eu sei que tem alunos que eu não conheço aqui muito bem. A maioria eu conheço, mas eu vou dar uma acelerada hoje, que essa não é matéria nova. 4 cloros depois da seta, mete um 4 antes do HCl. Galera, balancear é mudar as quantidades, não é mudar as fórmulas. Pronto, balanceei o cloro. Agora, não tem carbono e agora eu vou balancear o hidrogênio. Passou a ter 4 hidrogênios aqui. Para você conseguir 4 hidrogênios, você coloca um 2 antes da água, que aí você conseguiu 4 hidrogênios. E ao colocar 2 antes da água, surpresa, você acabou de balancear o oxigênio. Então, olha que sacanagem, Natan. O cara veste aquela camisa, eu sei balancear redox, tira a mão onda, cai uma reação redox e não precisa balancear pelo método redox. Tá bom? Ah,
sobre como a UERJ cobra, a UERJ não pode te cobrar um método. Então, a UERJ não pode falar assim, olha, balanceie pelo método redox, hein? Não pode. Agora, há reações que só sai o balanceamento pelo método redox. E essa aqui não é uma delas, tá bom? Tentativa é muito mais rápida. Acabou. Já está balanceado, já posso botar lá o gabarito. Indicar o agente oxidante. Tenho certeza que meus 10 discípulos que estão aqui hoje já sabem que agente oxidante não é quem se oxida. Pô, já gravei videoaula sobre isso, 1 minutinho. Agente oxidante, uma dica, galera. Agente, Estela, agente é sempre um reagente. Então, se você esqueceu o que é agente oxidante, chuta um dos reagentes. Como é que produto pode ser agente de alguma coisa se ele nem foi produzido? Não faz sentido, né? Agente oxidante é um desses dois reagentes. E agente é a substância toda, tá? Só que o agente oxidante, todo mundo já sabe disso, careca de saber, é aquele que se reduz. É aquele que sofre redução. E a redução aqui é melhor você olhar pela diminuição do NOx. Mas na outra questão da aula 2, a gente viu redução por recebendo elétrons. Sim, quando você tem reação com elétrons, é melhor ver assim, né, Natan? Aqui eu não tenho elétrons. Então, quem é que sofreu redução de NOx? Vamos fazer um rascunho aqui para a gente ver? Quem sofreu redução de NOx? Está na cara que foi o manganês, né? Eu já falei que o manganês estava mais 4, eu até chamei esse cara aqui de óxido de manganês 4, e depois ele virou mais 2 no cloreto de manganês 2. Se o manganês sofreu diminuição de NOx, a espécie que tem o manganês é o agente oxidante. Então, o que é um agente oxidante? Não é manganês, hein? Agente é o reagente todo, MnO2. Se o comando indique, olha aí, eu estava lendo a pesquisa de vocês, aliás, quem não preencheu a anamnese, por favor, preencha. O curso só vai aceitar quem tiver com a anamnese preenchida. Tem 16 preenchimentos lá, está valendo com bastante individual, porque não é geral. Eu não vou dizer quem é, mas eu vi uma pessoa que escreveu uma coisa muito interessante lá no final, quando eu peço para vocês me dizerem o que vocês quiserem, e uma pessoa falou, eu estou precisando melhorar as minhas respostas. Isso é muito importante, vale para todo mundo. Quando o comando é indique o agente oxidante, você pode indicar pelo nome, pela fórmula, está em aberto. Quando é nomeia, tem que ser o nome. Quando é escreva a fórmula, tem que ser a fórmula. Isso é que dá mais raiva na UERJ, porque às vezes você sabe a matéria, você sabe que é um agente oxidante, e a UERJ vai e te pede o nome. Aí você escreve MnO2 e perde ponto à toa, porque pediu o nome. Com o comando indique, vale qualquer indicação, tá bom? Vou mandar a pesquisa de novo, Julinha. Se você não viu, de repente você foi colocada depois no grupo, mando no final da aula, mas eu vou avisar. Só vai ficar no Maratona UERJ, é chato, mas só vai ficar no Maratona UERJ quem fizer essa pesquisa, porque eu preciso dela. Eu preciso olhar individualmente para cada um de vocês. A pesquisa é individual, nenhum dado será divulgado. E a pesquisa rápida, tá, Júlia? Já te mando no final da aula. Beleza, escreva também a eletrólise. E agora, galera, matéria nova. Matéria nova aqui no Maratona. Eletrólise cai tanto quanto pilhas e baterias na prova da UERJ. Tanto. Tá? A quantidade novo, anos de Miguel Couto, eu resolvi fazer uma estatística. E eu descobri que eu perdi tempo. Porque eletrólise, pilhas e baterias caem na mesma proporção. Tá? E como eu já falei na aula passada e vou repetir, não existe questão difícil de eletroquímica na UERJ. Pelo menos nas últimas provas. Não tem. Não dá para fazer. Vamos ver se essa de eletrólise é complicada. Escrever a reação da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Não é. Essa é a eletrólise mais clássica que tem, eletrólise aquosa da água do mar. Tá bom? Então, já estou na terceira pergunta da questão. E depois eu tenho que dizer quem é o produto catódico. E aí eu preciso te dar uma aulinha de eletrólise. Estão preparados? Dá uma olhadinha para cá, que é a aulinha mesmo, microaula de eletrólise. Eletrólises aquosas, que são as mais chatas. Por quê? Porque para você fazer eletrólise aquosa, olha o que acontece. Você tem uma cuba eletrolítica, né? Vou falar alguns nomes aqui, você não precisa... excelente pergunta da Júlia. A gente tem que ser a molécula toda, né? Ou o elemento em si? Estou corrigindo aqui você, Júlia. Não, tem que ser a substância toda. A gente é a substância toda. Agora, se eu te perguntar assim, quem sofre oxidação, quem sofre redução?
Aí é o elemento. Vou dar um macete para você nunca mais esquecer, Júlia. Agente é sempre o reagente. Então, você olha para um dos dois reagentes e diz que aquele é o agente. Agente oxidante é aquele que tem um elemento que sofre redução. Voltando aqui para a nossa eletrólise. Desculpa eu interromper, que eu vi tarde demais a pergunta da Júlia. Galera, está aqui uma cuba eletrolítica com 2 eletrodos. Um deles é o anodo e o outro é o cátodo, ou ânodo e cátodo, como prefere o Enem, tá? Mas não é questão de você saber quem é um ânodo e o cátodo nessa aqui, não. Eu quero saber a reação global dessa eletrólise. Olha como é que a gente faz isso. Bom, quando você tem ali um pauzinho pequeno, você deve estar vendo ali, deixa eu passar o meu laserzinho para enxergar bonitinho, aqui o apontador. Quando você tem esse pauzinho pequeno, isso é uma simbologia da física, significa o polo negativo da bateria. Quando você tem essa barra maior, é o polo positivo. Na maioria das questões, ainda vem o menos e o mais para te ajudar, mas se não vier, isso é convenção. Pequenininho negativo, maiorzinho positivo. Então, nas eletrólises, quem dita quem é o positivo e o negativo é o desenho. Se vier um desenho, tá? Agora, presta atenção. A eletrólise da nossa questão é a eletrólise aquosa do NaCl. Já coloquei aqui o NaCl dissociado. E a diferença é que quando você tem a eletrólise aquosa do NaCl, você tem NaCl e água. E aí tem um problema, você tem 2 cátions, que é o Na+, e o H+ da água, e 2 ânions, que é o Cl- do sal e o OH- da água. Galera, o grande problema das eletrólises aquosas, quando cai na UERJ, é que você tem que saber quem migra primeiro. Um desses cátions vai ter uma vantagem de velocidade em relação ao outro. E no caso do ânion também. Mas antes disso, você já sabe quem é cátodo e quem é anodo. Porque para onde migra cátion, é cátodo. E para onde migra ânion, é anodo. Então, olha só, você vai chutar, você não sabe uma parte da matéria, mas chuta algo possível. Cátodo, isso está te ajudando no Enem. Você vai fazer prova do Enem semana que vem, ciência da natureza, isso cai no Enem. Cátodo é para onde vai cátion. Porra, o nome cátodo vem de cátion. E o nome ânodo vem de ânion. Então, mesmo que você não saiba quem liga primeiro, o polo negativo é o cátion, é o cátodo, e o polo positivo é o ânodo. É o contrário das pilhas. Tá bom? Agora chegou a ordem de migração. Ordem de descarga dos íons na eletrólise aquosa, também conhecido como ordem de migração. Aviso, na história do Enem, nunca foi necessário decorar essa ordem. Na história da UERJ já foi necessário várias vezes. Então, vamos lá. Aqui a disputa é íons da água com os íons de outra substância, do eletrólito. H+, que vem da água, migra antes de família 1A, família 2A e alumínio. Fácil decorar. É alcalino, alcalino terroso e alumínio. Ó, au. Moleza, é um cachorrinho latindo. H+ antes de au. Pronto. Ah, mas qual é a explicação para isso? Não cai no vestibular, porque isso é muito denso. A explicação para isso envolve tamanho de íon, envolve mobilidade iônica, é decoreba mesmo. E já caiu na UERJ. H+ antes de au. Se o H+ é antes de au, eu já posso até saber que o H+ vai migrar na frente de sódio, porque o sódio é um metal alcalino, família 1A, tá bom? E o H-, que é o outro íon da água, migra antes de fluoreto e qualquer ânion que tenha oxigênio da química inorgânica, não vale cadeia carbônica. Eu chamo isso aqui de FOXIN. Ó, ânions oxigenados inorgânicos, eu preciso dar alguns exemplos aqui, senão você fica meio perdidão. Quer ver? Ó, um ânion oxigenado inorgânico, sulfato, nitrato, carbonato. Ah, mestre, mas o carbonato tem carbono, mas não é cadeia carbônica. Todos esses 3 ânions que eu simplifiquei aqui para vocês são ânions, têm oxigênio e são inorgânicos. Aí, atenção, o OH- migra antes. Então, vamos lá, galera. Chat aberto, microfone idem. Quem vai migrar no caso dos cátions? Na+ ou H+? Já falei. Quem vai migrar no caso dos cátions? Na+ ou H+? Chat H+. aberto. H+, isso aí. Já respondeu no microfone que é mais rápido. H+, isso. Então, H+ que vai migrar no caso dos cátions. Muito bem. No caso dos ânions, quem vai migrar? Cuidado agora, hein? OH- ou Cl-? OH-. Aí não, aí é o Cl-. Olha por quê. Isso aí, Julinha. Olha por que é o Cl-. O OH-, presta atenção nesse antes, ele migra antes de fluoreto
Isso aí é cloreto, né? Que está aqui é um cloreto. E ânions oxigenados. E o cloreto não tem oxigênio. Então, quem migra é o cloreto. Toda vez que eu falo que o OH- migra antes, ele migra antes de fluoreto e oxigenados. Como eu tenho cloreto, quem vai migrar é o cloreto, tá? Já estou mostrando o que, que vai acontecer. Ó. O H+, quando ele migra, ele vai reagir ali no cátodo e vai produzir uma espécie, uma substância. Júlia, agora sim, substância pura. Substância pura que leva hidrogênio é o gás hidrogênio. Por isso que borbulha ali. Tem que saber que hidrogênio é um gás, tá? Do lado de cá, quem vai migrar é o Cl-. Cl-, substância pura, é o gás cloro. Aquele que o próprio texto da questão falou que é produzido. Tá? Gás cloro, Cl2. Então, essa eletrólise produz dois gases, um em cada eletrodo. Tá bom? Lembra que uma das perguntas é qual é o produto catódico? Produto catódico é o produto do cátion. Ah, eu precisava fazer esse desenho aí lindo com bolinhas? Não. Produto do cátion. Aí você faz assim, Na+, H+. Se H+ migra antes de Au, quem vai migrar é o H+. Pronto, o produto cátodo é o gás hidrogênio. Tá bom? Porque H+ é cátion e ele migra antes de sódio, que sódio é da família 1A. Foi? Então já descobri quem é o produto do cátodo. Eu só não lembro se é indique ou escreva um nome. Mas se for indique, pode botar a forma. Tá bom? E o perigo dessa questão é a reação global. Ah, outra coisa importante aqui, que não foi perguntado, é o seguinte: nessa eletrólise específica, olha que coisa interessante que sobra: NaOH. Falar que sobra NaOH é uma burrice econômica, porque NaOH é a base mais produzida no mundo, é soda cáustica. Aliás, é assim que é produzido soda cáustica. Soda cáustica vem da água do mar. Para pensar nesse contexto que vai cair no Enem. Soda, já caiu, inclusive. Soda cáustica vem da água do mar. Isso é importante. A base mais produzida no mundo vem da água do mar. Não tão simples assim, fazendo uma eletrólise do principal sal da água. Galera, aviso, a soda cáustica, NaOH, sobra em solução. Não é produzida nem no cátodo e nem no ânodo. Mas essas espécies todas, o hidrogênio, o cloro e a soda cáustica, NaOH, vão ser os produtos da minha reação da eletrólise. Nada de botar H+, Cl-, isso não é produto, isso é cátion e ânion, viu, Júlia? Produto é substância. Quem são as substâncias que você está vendo nesse desenho? Eu não precisava do desenho. H2, Cl2 e NaOH. Vamos voltar lá para a questão para a gente poder responder. Já vai caber aqui dentro do desenvolvimento. Então, como é que eu faço a eletrólise? Vou deixar um espaço aqui porque eu já botei a reação, já botei bastante coisa. Como é que eu faço a reação da eletrólise? Você pode escrever assim, quer ver? Reação da eletrólise. E tudo bem se você não escrever a reação da eletrólise. Bom, essa eletrólise é aquosa, não pode esquecer, portanto, que além do sal NaCl, o reagente é a água. Gente, quando não tem água, a eletrólise é ígnea. E lá pelo simulado 4 ou 5 vai ter uma eletrólise ígnea para a gente fazer. É bem mais fácil. Então, aqui os dois reagentes. Lembra quem são os produtos? Esqueceu? Vamos lá no desenho anterior. Lá. Hidrogênio, cloro e NaOH. Eletrólise aquosa, eu sei que muita gente faz reação global somando semi-reações. Na aquosa dá maior trabalhão. Eletrólise aquosa é o seguinte: bota os reagentes, bota os produtos do cátodo, bota o produto do ânodo e bota o que sobra em solução. Acabou. A única coisa que você pode botar aqui na forma dissociada, se quiser, é o NaOH. Vou escrever aqui em preto, tá? Ou em azulzinho, para você não escrever no gabarito, tá? Mas, ó, é assim, pessoal. Ó, eletrólito, água, produto do cátodo, produto do ânodo e que sobra em solução. Muito mais fácil esse método. Joga o eletrólito, que pode mudar, a água, se for aquosa, produto do cátodo, produto do ânodo que sobra em solução. Depois só tem que balancear. E esse balanceamento não vou perder nem tempo explicando, porque o cloro não está balanceado, você mete um 2 aqui na frente, o sódio desbalanceou, você mete um 2 aqui na frente, o hidrogênio passou a ter 4, você mete um 2 aqui na frente e acabou. O oxigênio está balanceado. Mais uma vez, um balanceamento pelo método das tentativas. Tá bom?
Produto catódico, né? Foi isso que pediu também? Quem é o produto catódico? Deixa eu só ver se é nome ou fórmula. O indique, produto catódico. Vamos voltar aqui rapidinho. É que eu estou voltando do jeito mais demorado aqui. Pronto, voltei demais. O produto catódico indique. Se indique o produto catódico, né? Já estava indicando, né? O produto catódico é o hidrogênio que está aparecendo aí para você na telinha. Tá bom? Então, é só escrever o seguinte: produto catódico, hidrogênio. Pode indicar com fórmula, pode indicar com o que você quiser. E aquela reação do dióxido de manganês com HCl. Se não me engano, tem um 4 aqui na frente do HCl. Tá? Aquela que a gente já fez, que produz o gás cloro e o cloreto de manganês. Né? Botei fora de ordem algumas coisas aqui. Além disso, produz água. Mas está aqui, acho que é isso aqui. 4 hidrogênio, aí mete um 2 aqui. 2 com 2, 4 cloro. 2, pronto, está balanceado. Acho que era isso que balanceava. Beleza? 2 cloros, 2 cloros. E indicar o agente, um desses dois aqui é o agente oxidante. Já falei que o agente oxidante, não sei de onde saiu esse acento aqui, não precisa explicar não, tá, gente? Foi na nosso resumo, agente oxidante MnO2. Para quem está chegando depois aí no QPM, na nossa sala da UERJ, Maratona UERJ, uma coisa é o que vai dentro do desenvolvimento, né? Outra coisa é a nossa aula. O que veio antes ali, naquele rascunho, né, Guilherme? Né, Duda? É aula. Agora aqui o desenvolvimento. O que caiu nessa questão? Quais são os tópicos dessa questão? Vamos recordar? Nomenclatura inorgânica. Não é reações inorgânicas. Gente, ninguém é obrigado a saber essa reação que está aqui. Aliás, quem perder essa aula de hoje, depois, quando olhar lá o PDF prontinho, vai falar: caraca, que reação cavernosa! Dióxido de manganês com 4 de HCl dando. Não é para saber essa reação, não é uma reação fácil. Então, não caiu reações inorgânicas. Cuidado, tá, Léo? Isso é uma coisa que a UERJ faz muito. Você acha que é questão de reações inorgânicas, só que a reação foi descrita. Então, não é, é de funções. E cá entre nós, funções bem fáceis. Água, gás cloro, cloreto de manganês 4, foi a mais chata, né? Cloreto de manganês 4, não. Cloreto de manganês 2, desculpa, e dióxido de manganês. O resto, beleza. Mas você aprendeu também balanceamento, isso sim, e oxirredução, para saber agente oxidante, né, Júlia? Agente oxidante é aquele que sofre redução. A fórmula dele é NaO2 e eletroquímica. Pronto. Inauguramos a parte de eletrólise na aula de hoje. Beleza, galera? Maratona UERJ, aula 4, primeira questão grandinha, mas está resolvida. Não tem balanceamento redox aqui. Foi tentativas. Quem fez pelo balanceamento redox deve ter conseguido, mas perdeu um maior tempão. Desnecessário. Questão 3. Curtinha, porque a radioatividade já caiu. Aliás, você vai perceber que radioatividade é um assunto que vale a pena. Tem aula de 1 minuto lá para você. Já mandei lá no grupo do WhatsApp. Por que vale a pena? É curto, fácil, não dá para enrolar muito. A UERJ não, raramente consegue fazer uma questão difícil de radioatividade e cai médio muito. Tipo assim, a cada 2 anos tem uma questão de radioatividade na UERJ. Olha essa. O ítrio 90, aqui eu confesso que eu deveria ter colocado a fórmula, desculpa, confesso que eu deveria ter colocado o símbolo do elemento ítrio, porque não é um elemento famoso, né? Elementos famosos, quando caem na prova, Duda caiu, Duda está voltando. Elementos famosos, Arielle, quando caem na prova, não vem o símbolo. Por exemplo, a UERJ não vai botar o sódio, parênteses, Na, não vai fazer isso, Júlia. Sódio, potássio, enxofre, você tem que conhecer esse símbolo. Agora, ítrio é sacanagem. A tua sorte é o seguinte, não confunda ítrio com iodo, tá? Porque ítrio começa com I, iodo também começa com I, mas o iodo é famoso, o iodo é I. E o ítrio ficou com a letra Y. Então, não fica muito preocupado se você não sabia que a letra do ítrio é Y. Mas está aqui, ó, já achei o ítrio na tabela periódica para vocês. Tá bom? Tabela periódica está no final da prova, mas você pode usar desde o início, tá? Questão 3 do simulado precisa da tabela periódica. Mas por que você precisa achar o ítrio na tabela periódica? Gente, porque o ítrio ele tem um número atômico que será necessário para a gente equacionar a reação nuclear em questão. Cuidado! Exercício de radioatividade
Raramente você usa massa atômica, raramente, papo de quase nunca. É o número atômico que interessa. Até porque, vamos voltar aqui para a questão, peraí, está escrito ítrio 90. Então, é para usar a massa de 90, tá? Olha só, boa pergunta, Duda. Vou falar para a turma toda porque a pergunta é boa. A Duda tem muito medo do desenvolvimento ficar capenga, né? Então, naquela questão que a gente acabou de fazer da eletrólise aquosa, ela fez todas as reações para chegar na global. Não tem problema. A técnica que eu desenvolvi, que eu escrevi ali para você, aliás, se você quiser, pode escrever aqui. Eletrólito, água, produto do cátodo, produto do ânodo, produto da solução. Também não tem problema, tá bom? É mais rápido. É um desenvolvimento. O que eu fiz é um desenvolvimento, tá bom? Não tem problema nenhum. O ítrio 90 é um emissor beta com meia-vida de 3 dias. Chegou um conceito que estava faltando para a gente fechar a atividade. Ah, emissor beta, que é empregado quando radiofármaco, papapá, e não precisa de mais nada. Escreva a reação nuclear de decaimento do ítrio 90, ainda tem outra dica aqui que é o decaimento, e determine o número de nêutrons do nuclídeo formado. Determine também o percentual remanescente de ítrio 90 após 12 dias em que ele foi empregado no paciente. Cara, questão completamente de radioatividade. Tem um pouquinho aqui de atomística, né? Mas os comandos são escreva, determine também. Pronto. Para mim, uma das questões mais fáceis do simulado 3. Não dá para perder ponto em radioatividade. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, o ítrio 90 é emissor beta. Lembra das emissões nucleares? Alfa de massa 4,2. Assiste meu videozinho. Beta de massa aproximadamente 0 e carga menos 1. E gama de massa 0 e 0. A beta, inclusive, se você quiser chamar de elétron, também pode, que é o elétron. E a alfa, se você quiser chamar de hélio, também pode. Só a gama que só pode ser chamada de gama mesmo. Então, é essa aqui que eu vou usar na questão. Beta, massa 0 e carga menos 1. Agora, atenção, ó, emissor, decaimento. Isso é interpretação de texto. Ítrio 90 emitir alguma coisa, já vou na reação. É pegar o ítrio de número atômico 39, esse aí que está na tua telinha, e emitir beta. Assim, ó, ítrio, número atômico 39, emitindo beta. Então, gente, ítrio emitindo beta, atenção, Léo, não é ítrio, é ítrio seta beta. Emissor alfa, idem. Agora, é óbvio que para a reação nuclear ter as massas e as cargas conservadas, há a formação de alguma outra coisa. E essa outra coisa tem que aparecer na reação, tá bom? Senão não é reação nuclear. Bom, o ítrio que foi usado foi o de massa 90. E, de novo, a massa pode ser em cima ou pode ser embaixo, tá? Mas eu trabalho com esse padrão de massa em cima e carga embaixo. E se você inverter também não tem problema. Como é que eu vou descobrir quem é o elemento ou nuclídeo formado? Gente, é muito chamado de nuclídeo porque é um núcleo pequeno, tá? Pelo somatório. Vamos lá. A massa do ítrio 90, vou fazer uma casinha aqui colorida só para a gente fazer a conta. E aqui, Duda, você que está preocupado com o desenvolvimento, são contas que podem ser feitas de cabeça. A massa do ítrio 90 é 90. A beta tem massa praticamente 0. Qual vai ser a massa do nuclídeo formado? 90. Porque 90 mais 0 tem que dar 90. Beleza? Número atômico do nuclídeo. Número atômico também conhecido como número de carga. O ítrio tem número atômico 39. Tabela periódica está aí para isso. Cuidado com essa matemática agora, né, Duda? Que número somado a menos 1 dá 39? E número somado a negativo, número que somado a menos 1 dá 39 é o 40. E é com esse número 40 que você descobre, olhando na tabela periódica, o símbolo do nuclídeo formado. Ah, mas tem que saber o símbolo dele? Tem que. Senão a tua reação nuclear não está completa, tá vendo? Viu, Natan? Isso aí para você é moleza, assunto recente. Então, eu vou lá na tabela periódica e descobrir quem é o de número atômico 40. Está aqui, ó, vizinho do ítrio. Ah, mas eu não sei o nome dele, ZR. Não precisa saber o nome, é o símbolo, é o zircônio. E não precisa saber o nome. Então, é só botar aqui, tem que botar o símbolo, não pode deixar interrogação, não. Senão a reação nuclear está capenga.
Toda reação nuclear tem que ter os símbolos, números de massa e número de carga. Eu estou botando a massa em cima, a carga embaixo. Mas pode fazer diferente. Já ganhei o ponto da reação nuclear, né? Tranquilo. E agora pediu para calcular o número de nêutrons desse nuclídeo formado. Ah, mas lá na tabela periódica, o zircônio é 91 de massa. A massa da tabela é massa atômica, não se usa em radioatividade. O zircônio que eu produzi é o zircônio 90. Como é que eu vou descobrir o número de nêutrons dele? Um clássico, gente. Não podemos esquecer da atomística básica, tá? Vou escrever até em preto que isso aqui não é desenvolvimento, não, tá, Duda? O número atômico é o número de prótons, que no caso de um átomo é igual ao número de elétrons também, tá? Mas o número de massa, dado pela letra A, é o somatório de próton mais nêutron. Lembra disso, Guilherme? Acho que todo mundo lembra disso. Isso é papo de nono ano, primeiro ano. Mas às vezes fica lá atrás, né? Aí você esquece. Isso aqui é o basicão. Então, se eu quero calcular o número de nêutrons, o que eu vou fazer? Essa conta você bota na prova, Dudinha. Pega o número de massa e subtrai do número atômico. 90 menos 40, descobri que o meu zircônio tem 50 nêutrons. Acabou. O desenvolvimento já está aqui. O núcleo formado tem 50 nêutrons. Galera, o que está em preto, o que está em azul, até mesmo esse negócio de massa e carga aqui, eu vou até apagar isso aqui, porque isso não merece ir no desenvolvimento, tá? Vou mudar de cor isso aqui. Agora, uma questão praticamente toda de radioatividade. Isso aqui é só para lembrar que eu estou usando a massa em cima e a carga embaixo. O Léo, por exemplo, me mandou uma questão com esse conceito. Ao contrário, e tudo bem, problema nenhum. Só não pode trocar um deles e esquecer o outro. Tá bom? Galera, imagina você querendo disputar sua vaga para medicina, esquecer a massa e a carga de alfa, beta, gama, próton, nêutron. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Seria decoreba pura. Beleza, Arielle? Tranquilo? Quanto mais você treina, mais você domina. Quais são os tópicos dessa questão? Radioatividade, 90% dela, e atomística. Porque essa parte aqui de saber que Z, número atômico, né? Z é o número atômico. É o número de prótons mais o número de... Desculpa, é o número de prótons ou o número de elétrons. E A, que é número de massa, é próton mais nêutron, vem lá da atomística básica, da atomística clássica. Posso avançar? Está muito corrido? Se estiver muito corrido, joga no chat, pode jogar também no celular, joga no privado, manda no ICQ. Por que deu 50, Estelinha? Acho que eu fiz conta errada então, né? Porque a massa do zircônio é 40. Você entendeu por que deu 90 e 40? Ah, talvez eu tenha ido rápido demais. Talvez não. Eu fui rápido demais, Estela. A massa, entendeu por que a massa do zircônio deu 90? Porque 90 mais 0 dá 90 do ítrio. E por que deu 40 de número atômico? Porque 40 menos 1 dá 39 do ítrio. Numa reação nuclear, massas e cargas se conservam. Isso aqui é um fundamento importantíssimo. Nessa reação nuclear aqui, massas e cargas, o que está em azul você não bota, hein? Se conservam. Aí é uma conta que você pode fazer de cabeça, tá, Duda? O que vem antes é igual ao que vem depois. Foi, Tatiele? Moleza para você, moleza também para Ana Clara. Agora, por que é 50 nêutrons? Olha só, fui rápido demais. Se A, número de massa, é próton mais nêutron, quando você pega esse número de massa aqui, A, e subtrai do número atômico, você está tirando o número de prótons. Então, vamos lá. Se A é próton mais nêutron, acompanha aqui, Estela. Se A é próton mais nêutron, né? E eu tiro os prótons, sobraram nêutrons. Então, isso aqui é uma conta clássica. Pegar o número de massa, subtrair do número atômico de qualquer elemento, você acha o número de nêutrons dele. De novo, pegar o número de massa e subtrair do número atômico, você acha o número de nêutrons. Foi, Estela? Acho que foi. De nada. E se tiver dúvida, manda no chat, manda no privado. Cara, quando eu vi essa questão no simulado 2, eu falei, ih, caramba, dei mole. Ô, Natan, valeu. Olha aí o Guedes esquecendo de calcular minha vida. Bem que eu estava achando bem curta. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Tem que calcular a minha vida. Questão tão fácil de radioatividade, né, que eu até esqueci de calcular a minha vida.
Gente, meia-vida é um conceito que cai muito na UERJ, é muito fácil. Não tem cálculo complexo, não. É divisão por 2. Aqui, a meia-vida desse item é de 3 dias. Ele pergunta quanto sobra de percentual após 12 dias. Gente, é ridículo essa questão. Tão ridícula que eu esqueci. Cabe aqui? Cabe. Olha o que eu vou fazer, Duda. Eu vou anotar assim, ó. Meia-vida, símbolo de meia-vida, T meio, 3 dias. Mas o tempo que se passou foi de 12 dias. Por que você está notando isso, mestre, no padrão de resposta? Porque aqui você vai fazer uma conta. E essa conta aqui é tão fácil, você não precisa mostrar muito, tá, Duda? Está preocupada em mostrar? Quantas meia-vidas se passaram? Gente, o número de dias é 12. A meia-vida é 3. 12 dividido por 3 são 4 meia-vidas. Acabou. Se você faz assim, já está bom. 4 T-meios. Agora, não pode ficar falando de meia-vida sem saber, obrigado, Natan, o que significa meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa perca sua radioatividade. Isso não é só para radioatividade, não, também vale para medicamentos. Vocês que serão médicos do futuro, que eu chamo sempre, pode pegar a bula lá de antibiótico que vem a meia-vida dele. Está lá, o Léo sabe disso. A meia-vida de 2 horas. Significa que de 2 em 2 horas, a concentração plasmática daquele antibiótico caiu pela metade. Tu tomou 500 miligramas, passou 2 horas, só tem 250 miligramas no plasma. Passou mais 2 horas, metade de 250, 125. E é isso que eu vou fazer aqui. A metade da metade da metade de um valor que eu não tenho. Mas olha o que o texto pergunta. Ele quer saber o percentual. Então, gente, toda vez que se pede a quantidade que sobra percentual, você começa com o percentual mais alto que tem. E qual o percentual mais alto que tem, turma? 100%. Então, você começa assim, ó. Ficou apertadinho, mas vai caber aqui, ó. 100%. Passa uma meia-vida, 50%. Passa outra meia-vida, tá vendo, Estela? 25%. Passa. Ah, mas não acredito que na prova da UERJ é para fazer isso aqui na mão, assim, 12. Não tem um jeito mais rápido? Não, não tem. Dividir por 2 é muito rápido, tá? Agora, você vai parar quando se passarem, atenção, 4 meia-vidas. Porque 12 dias são 4 vezes 3, então são 4 meia-vidas. E agora toma muito cuidado, que muita gente acha que o que eu fiz aqui, Léo, são 4 meia-vidas. Aqui, Guilherme, 100, o aluno olha rápido, 100, 50, 25, 12,5%, e fala, tem 4 números, mas não são 4 meia-vidas. Cada setinha dessa que ficou apertada é uma meia-vida. Então, estou contando aqui para vocês, ó, 1, 2, 3. Ainda falta mais uma meia-vida. E qual é? E aí, Arielle, o que você tem que responder? Simples, deixa esse cálculo na prova e escreve percentual restante, o que resta, né? Igual a 6,5%. Gente, vocês me ouvem? A internet deu uma estabilizada aqui. Beleza. Natan, obrigado, tá, querido? Eu já ia esquecer de fazer a meia vida. Nada demais, né? E olha quanta aula você levou aqui de radioatividade. Praticamente acabou a radioatividade. Você já sabe alfa, beta, gama, já sabe da aula passada próton, nêutron, pósitron, já sabe meia-vida, já sabe fazer a reação nuclear, já sabe calcular o número de nêutrons de alguém que sobra. Pô, acabou. Bom, quando cair de novo, isso aí vai sair na urina. Rapidinho, né? Radioatividade atomística. Quando eu vi essa questão aqui no simulado, eu pensei, ih, dei mole. Putz, botei questão repetida, caraca. Não parece uma questão que a gente já fez com energia de ligação? Gente, foi de propósito. Simulado 2 tem que calcular ΔH através de energia de ligação, que nem no simulado 1. Então, a gente já aprendeu isso. Peço desculpas a quem perdeu essa aula. Aliás, gente, eu tenho que pedir desculpa também uma coisa que a primeira aula deu um problema aqui no meu Zoom e eu não consegui gravá-la. Então, eu só tenho gravação de aula da aula 2 em diante. E cá entre nós,
Assistir aula gravada é um saco. A aula tem 1h30, 1h40 de duração. Aí ficar achando lá a questão, ninguém acha. Às vezes é mais fácil pegar os slides, né? O bom aluno já no slide vê o gabarito e entende, né? Mas é uma questão longa. Vamos lá. O óleo extraído da casca de canela é constituído principalmente pela molécula que tem a seguinte forma estrutural. Pá! Troquei esse quadro de lugar para poder caber, tá? Sob determinadas condições, a hidrogenação catalítica desta molécula produz um composto de fórmula C9H12O e libera 113 quilojoules por mol. Na tabela abaixo são apresentadas as energias das ligações envolvidas nesse processo. Não está mais embaixo, está em cima. Escreva, peço desculpa se ficou pequeno aí no seu celular, mas eu precisei apertar, tá? Escreva a reação de hidrogenação catalítica e aponte a hibridização do carbono do grupo funcional da molécula apresentada. Em seguida, calcule a energia da ligação HH. Verbos de comando. Olha o calcule aí, gente. Cuidado com ele. Escreva, aponte e calcule. Tá? A palavra aí... gente, na boa. A única matéria nova dessa questão 4 aí é a reação de hidrogenação. A hibridação de carbono eu já expliquei. Tem que dar uma recordada. Foi na aula 3 ou aula 2. E calcular a energia de... Calcular ΔH por energia de ligação também já expliquei. A dificuldade dessa questão é que, para calcular a energia da ligação HH, eu tenho que entender que reação de hidrogenação é essa. E vamos lá, galera. Hidrogenação catalítica é uma reação orgânica famosíssima que é somar hidrogênio. O catalítico é só catalisador. Agora, presta atenção que essa é uma reação de adição, aquela que você rompe a ligação π. E essa molécula... E aí vem a pegadinha. Essa molécula ela está repleta de ligação π. Será que a hidrogenação catalítica vai quebrar todas as πs? Repleta que eu quero dizer, olhando ali rápido, eu estou vendo 3 πs no anel aromático, uma π na cadeia e uma π no C-O. Gente, mas preste atenção que o produto formado é C9H12O. Esse número de hidrogênios aqui, que forma, que sobra no produto, é muito importante. Porque se eu vou hidrogenar, eu poderia hidrogenar a molécula inteira. Sei que é difícil hidrogenar o anel aromático. Aliás, você deveria saber isso. O anel aromático ele é bastante estável. Ele é estável a várias reações orgânicas. Dificilmente o anel aromático vai ser quebrado numa reação orgânica. Seja ela de hidrogenação, halogenação, oxidação. O anel aromático fica lá na dele, por causa da ressonância. Tá bom? Então, as pis que eu fico na dúvida são essa aqui da cadeia, que é frágil, essa é a mais fraca de todas, e essa pia aqui da carbonila também dá para ser hidrogenada. Mas será que ela vai ser hidrogenada? A questão é essa. Será que ela vai ser hidrogenada? E aí eu vou fazer a conta do número de hidrogênios. Quantos hidrogênios tem essa molécula aqui? Vamos contar. Fórmula em bastão, galera. Como é que a gente conta hidrogênio? O que falta para completar a tetravalência no carbono. Bom, no anel aromático eu tenho 5 hidrogênios. Aqui eu tenho mais um, 6. Aqui eu tenho mais um, 7. Com mais esse que gosta de aparecer, 8. Então, esta molécula original tem 8 hidrogênios. Se a molécula formada na hidrogenação tem 12, pronto. Pronto. O cara está te dizendo que 4 hidrogênios entraram. Uai, mas como 4 hidrogênios se a fórmula é H2? São 2 mols de H2. Sacou isso, Léo? Isso é uma pegadinha que muita gente cai. Porque o grupo carbonila, que é esse aqui, ele pode ser hidrogenado ou não. Às vezes ele não é hidrogenado. Mas nesse caso foi. Então, como é que é a reação de hidrogenação catalítica? Ah, que barato! Olha aqui. Prometi e promessa é dívida. Eu listei todas as reações orgânicas que já caíram em exames discursivos da UERJ, desde que eu dou aula em pré-vestibular. Desde 2001, quando a prova era bem difícil. E agora ela é mais fácil. Isso é maravilhoso. Porque agora eu vou fazer um checklist do que está passando nas nossas aulas do Maratona. Essa aqui, de hoje, é hidrogenação catalítica. Você vai aprender a fazer. Na aula passada, nós fizemos orientação em aromáticos. Ó, eu botei a parte, tá vendo aqui, ó? Natan,
A gente, quando trabalha para o Enem, a gente não fala de orientação em aromáticos. A gente nem fala muito de aromático nas reações. E eu ensinei semana passada, na terça-feira, orientação do anel aromático. Está anotado ali, tá? Não vou nem falar que eu dei substituição. Gente, a minha promessa é a seguinte: o que não tiver ticado aqui até o final do maratona, eu vou ensinar vocês. Vai ser muito pouca coisa, tá bom? Esse checklist aqui foi sensacional. Vamos lá. O que mais que a gente já estudou? Ah, oxidação de alcenos. Né? A gente fez também na terça-feira uma questão de oxidação de alcenos. E só, por enquanto, as reações pararam aqui. Agora, a hidrogenação catalítica, que é de agora, é uma reação muito fácil. Rompe a pi, entra aqui, entra ali, como qualquer reação de adição. Então, olha o que você vai fazer. Tu vai pegar essa pi, que aqui está em vermelho, essa pi, que também está aqui, e não vai quebrar pi do aromático. Por quê? Porque a gente já fez a conta que aqui tem 8 hidrogênios e a molécula formada tem 12. Então, na hidrogenação, vai ficar estável o anel aromático como era de se esperar. Como é que é mesmo o macete? Rompe a pi, entra aqui um hidrogênio e entra outro ali. Cá entre nós, mesma coisa aqui, ó, rompe a pi, entra um hidrogênio aqui no carbono e outro no oxigênio. Vai formar um álcool. Tá bom? Hidrogenação não se decora o que vai dar, faz na hora. Rompe a pi, entra aqui, entra ali. Toda reação de adição vai ser assim. De novo, galera, esses 8 hidrogênios aqui, para quem perdeu, ele ficou numa cor diferente, só um instantinho. Esses 8 hidrogênios aqui, Estelinha, foi a contagem que eu fiz. Opa! Foi a contagem que eu fiz do número de hidrogênios que tinha nesta molécula aqui original, reagente original. Tinha 5 aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais esse aparecendo. 8. Tá bom? Então, essa molécula tinha 8. O texto falou que a molécula nova vai ter 12, então vai entrar 4 hidrogênios. Então, como é que é essa reação? Muito mole. Você vai copiar e colar essa molécula aromática aqui, ó, esse rascunho. Copia e cola essa molécula aromática, compie tudo. Molécula original, ele pediu para escrever a reação. Vou escrever depois lá no... Acrescenta 2 mols de hidrogênio, tem que balancear. Ah, olha onde se perde ponto. Se a hidrogenação é catalítica, você tem que escrever que tem um catalisador em cima da seta, não precisa saber qual é. Escreva cat. E aí você faz o quebradas. Ah, e aqui formou um álcool. Ficou tortinho esse álcool, mas tá bom. Pronto. Essa é a reação que foi pedida para escrever. Tá bom? Não sei se vocês repararam, mas escrever, ou melhor, apontar a hibridação do carbono do grupo funcional da molécula apresentada era mais fácil. Você não precisava nem saber a reação. É da molécula apresentada. Muita atenção para não pegar a molécula errada. Da molécula apresentada, você não precisa saber qual o produto. Quem é o carbono do grupo funcional? É esse aqui do C dupla O. Se eu acabei de falar que ele tem C dupla O, ele é um carbono do tipo sp2. Para quem não lembra, recorde a aula de hibridação. Carbono que só faz ligação simples é sp3. Se faz uma dupla é sp2. Se faz 2 duplas ou uma tripla é sp. Aquele macete dos dedinhos, ó. 4 dedinhos, tá aqui, olha para a tela. Esse carbono faz uma dupla. Juntei 2 dedos, tá vendo, Estela? Juntei 2 dedos, tá vendo, Julia Aranha? Aqui, ó. 2 buracos, ó. Tum, tum. Se tem 2 buracos, é sp2. Se tiver 3 buracos, tum, tum, sp3. E se tiver um buraco só, sp. Esse macete ajuda muito, está na aula 2, tá bom? Então, já sei o carbono, já sei a reação, sobrou a parte difícil, que é calcular a energia da ligação HH. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ΔH dessa reação aqui já veio. Aqui, ele disse que libera 113 kJ por mol. Então, o ΔH é menos 113 kJ por mol. E, mestre, não entendi o porquê do menos. Se libera é exotérmico. Toda vez que libera energia, atenção, Davi, libera energia, ΔH negativo. Toda vez que consome energia ou absorve energia, Duda, ΔH positivo. Ah, eu errei só o sinal. Putz, errou tudo. Não pode dar esse mole.
Então, é uma questão de termoquímica diferente, em que eu já tenho ΔH. E falta calcular a energia da ligação HH, porque ela não veio na tabela. Gente, haja espaço para fazer isso. Então, vamos lá para o nosso padrão de resposta. Vamos lá. Desenvolvimento e resposta. A hibridação. Deixa eu fazer aqui de novo. Vou aproveitar e fazer tudo junto. Ó. O reagente é esse aqui, se não me engano. Se eu estiver errado, corrija. Isso. Pronto. Esse é o reagente, o aldeído. Esse é o carbono funcional. Hibridação, gente, hibridação ou hibridização é a mesma coisa. A hibridação não tem explicação. Quer dizer, tem, né? Mas você não precisa explicar. SP2, acabou. Já resolvi a hibridação. Hidrogenação, não esqueça que essa hidrogenação foi dupla. Foram 2 hidrogênios que entraram, porque o texto falou que produziu algo com 4 carbonos a mais. Não esqueça de botar o cat em cima da seta, perde décimozinho se esquecer, porque o texto falou que é catalítica. E a hidrogenação catalítica vai dar esse produto aqui. Agora eu vou fazer mais organizado o produto. Gente, por favor, em bastão, não se representa hidrogênio ligado a carbono. Pronto. Eu só deitei o OH, mas pronto. As pis foram quebradas. Volta lá no rascunho para você ver o que aconteceu. Não nesse rascunho. Nesse aqui. Peraí. Olha lá. O que aconteceu? Rompeu a pi, entrou aqui, entrou ali. Tá bom? As pis foram quebradas. Peraí, voltei demais. Pronto. Então, não esqueça que toda reação de adição é assim, tá aí, nesse rascunho aí. Rompe a pi, entra aqui, entra ali. É ridícula essa frase, né, Estela? Mas ajuda. Ó. Rompe a pi, estou rompendo de novo. E os hidrogênios entram exatamente nos carbonos ou no oxigênio que você rompeu a pi. Eu só sei que rompeu essas 2 pis por causa da fórmula C9H12O. Não há informação desnecessária, não. Tá bom? Então, essa questão aqui é de reações orgânicas. E cadê a termoquímica, mestre? Vamos lá. O ΔH dessa reação, bom, já não tem muito espaço para fazer, então eu vou direto aqui na resolução. O ΔH dessa reação, eu já tenho. É menos 113 kJ por mol. Então, você anota. Menos 113 kJ por mol. Mas como é que se calcula ΔH através das energias de ligação? Não tem fórmula, tá? Não é que nem, por favor, já expliquei, não é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá bom? Duda, você só vai botar catalisador nas reações que a UERJ escrever catalisado. Pronto. A UERJ nunca vai te pedir para escrever uma reação catalisada sem avisar. Ela sempre avisa que é catalisada. Se não falar catalisada, não precisa botar cat em cima da. Galera, calcular ΔH a partir de energia de ligação é somatório das energias das ligações. Não vou dar aula de novo sobre isso, mas vou recordar um macete que eu já falei. Toda vez que a ligação está lá na dela, paradinha, lembra disso, Léo? E você quebra, você usa um sinal positivo. Toda vez que não há ligação, olha aí, Estela, você perdeu essa explicação lá na primeira aula, não tem ligação nenhuma, e você forma, olha o sinal, negativo. Só que aí, olha para essa reação aqui em cima. Que doideira, eu vou ter que quebrar essa molécula toda orgânica? Não, gente, seja esperto. Repare que, se você souber, Duda, pode, tá? Repare que grande parte dessa molécula não mudou. Aqui, isso aqui praticamente não mudou. Essa cadeia aqui, ó, quase não mudou. Aqui, se você olhar para o desenho, tem mudanças. Mas, galera, a malandragem é o seguinte, uma reação química é quebra não de todas as ligações, mas de algumas. Então, olha só, o anel aromático, ele mudou? Não. Então, para que quebrar a ligação do anel aromático? Se o anel aromático estava no reagente e continuou no produto, não quebrou a ligação do anel aromático. Então, é essa malandragem que você vai usar. Você tem que perceber quais ligações foram quebradas nos reagentes. O que está em azul é a aula, tá? Não vai para a resposta, não. Quais reações foram quebradas no reagente e quais reações foram formadas num único produto? Lembra, já vou botar até o sinal, que formada você vai botar um sinal negativo e quebrada você vai botar um sinal positivo. Ficou bagunçado aqui, mas acho que
Acho que funcionou. A primeira ligação que foi quebrada, agora vem o desenvolvimento, Duda, a sua preocupação, também uma preocupação da Estela. A primeira ligação que foi quebrada aqui nessa molécula foi a ligação dupla, né? Ah, não, mas foi quebrada só a pi. Só que quando eu volto lá para o meu dado, eu não tenho o valor da pi. Eu tenho o valor da dupla, estou envolvendo, e o valor da ligação simples. Na verdade, a pi é uma menos a outra. Então, eu tenho um macete aqui para você não ficar preocupado com a pi. Quebra a dupla e depois forma simples. Que foi o que aconteceu. Se você olhar para essa molécula aqui, deixa eu passar o laser nela. Se você olhar para essa molécula aqui, o que aconteceu na reação foi quebrei a dupla, mas não quebrei totalmente, e ficou a simples. Aqui também, quebrei a dupla e ficou a simples. Mas não foi só isso que aconteceu, não, tá? Na reação de hidrogenação, você não pode esquecer que você quebrou o hidrogênio. Então, vamos anotar as ligações que são quebradas, já com sinal positivo aqui na frente, tá bom? Vamos lá. Ligações quebradas, sempre com sinal positivo, tá? Eu vou quebrar a C dupla C, depois eu vou botar o valor, tá? Vou quebrar a C dupla O, lembra que ela também foi quebrada? Isso. E vou quebrar, essa que muita gente esqueceu, a HH. Só que a HH ela é quebrada duas vezes, porque são 2 mols de HH. Gente, não esqueça que você tem que quebrar isso aqui, ó. Essa molécula H2 nada mais é do que H ligado a H. Deixa eu fazer aqui em azulzinho, para você entender. H2 é H ligado a H. Se tem um 2 na frente, são 2 mols de H2 que são quebrados, tá bom? Eu acho que as quebradas eu já acertei. Então, vamos lá. Quebrei a dupla C dupla C, quebrei a C dupla O e quebrei 2 mols de HH. Quais são as formadas, aquelas que vão entrar com sinal negativo? Eu quebrei a dupla, né, Guilherme? Mas entrei com a simples. Então, não esquece de formar a simples. Olha os sinais aqui na frente. Ó. Mais, agora menos. Formei a simples, tá? Formei a simples C, dupla, C simples O. Não esquece, gente. Você não quebrou a C dupla O toda. Você quebrou a pi e deixou a C dupla O. Está lá. A C simples O está aqui. E uma que todo mundo esquece que é formada. O H entrou aqui, ó. Aqui em bastão você não está vendo. É, eu preciso do azul para mostrar. Aqui, em bastão você não está vendo, mas aqui, tá vendo, Léo, na molécula produto, entrou um H aqui e um aqui. Então você tem que formar também a CH, sempre que forma é negativo, C simples H, e também formar um mol de ligação OH. Resumo da ópera: ligações quebradas, C dupla C, C dupla O e 2 mols de HH. Ligações formadas, C simples C, C simples O, C simples H, porque a hidrogenação entrou o H ali, né? E OH. Peraí que tem mais ligação aqui que foi que... Opa, tô dando uma olha aqui, ó. Tem mais. Uma conta errada minha. Aqui, galera, entrou H aqui e entrou H aqui, né? Que a gente quebrou. Ah, então cuidado, são 3 mols de CH. Não esquece que quando você rompe a pi, entra aqui, entra ali, você faz isso nas duas ligações. Até aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, gente. Esqueci dessa ligação. Essa CH, ela foi formada 3 vezes aqui, ó. CH em azul, CH em azul, CH em azul. Aí o outro H entrou onde? Lembra que o outro H entrou no O. Lembra que lá no slide anterior eu falei que são 4 hidrogênios que entram? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, quase que eu capoto na minha própria questão. 3 de CH. Esse 3 aqui é muito importante, né? Assim como esse 2 aqui é muito importante. E uma só de OH, que é uma que todo mundo esquece, Léo. Duda, essa OH como é que se diz? Ela é crucial, porque você bota juntinho, né, OH, álcool, e esquece que essa ligação não tinha antes. Né? Poxa, mestre, mas isso aqui vai dar um cálculo grande. Vai, mas o resultado você já tem. O resultado desse cálculo é menos 113. O que você não tem, agora eu vou botar numa cor diferente, é a energia da ligação HH. Isso que foi pedido aqui. Ó. Então, se você quiser chamar isso aqui que está em verde de X, pode, porque as outras todas você tem. Chegou a hora da matemática. Mas
mais 2x é a hora da matemática. Menos 3 vezes o número, menos igual a menos 113. Chega de desenvolvimento, né? Vamos voltar lá para os valores, ó. C dupla C, 614 e 347. 614 e 347. 614 nessa e 347 nessa. Estou só pegando os valores, cuidado para não confundir, né, os positivos com os negativos. C dupla O é 804 e C simples O 354. 804 e 354. 804 e 354. 804, 354. CH, que entra 3 vezes, CH é 413 e o H 463. 413 e 463. 413 e 463. Gente, daqui por diante é matemática. Uma pena que eu não fiz isso aqui antes, mas eu vou deixar aqui indicado. Fica assim, ó, 2x. Lembra que você quer saber o valor de x, tá? 2x igual. Vou jogar na calculadora mesmo para poder ganhar tempo. Menos 113, que é o valor que você já tinha. Lembra que o ΔH da reação você já tinha, é menos 113 segundo o texto. Então, menos 113, aí passando para cá os negativos. Os positivos, menos 614, menos 804, trocou de lado, né? Fica assim, mais 347, mais 354, mais o triplo de... Isso aqui vai dar 1.239, mais 463. Tá? Se alguém puder jogar na calculadora aí, me dar o valor do X, e esse valor do X já vai sair em kJ por mol. Então, Duda, fazer de todas as ligações pode, mas perde um tempo danado. A pergunta da Duda, que na verdade não é a pergunta, é a afirmativa, né? É uma coisa que já aconteceu na UERJ, tá? E às vezes é pior, tá, Duda? Às vezes a UERJ não te dá as energias de todas as ligações, o aluno fica se arrancando o cabelo. Como é que eu vou fazer? Nem todas as ligações foram quebradas. Você imagina, se só com as ligações que foram quebradas e só as que foram formadas deu essa conta toda aí, né? Gente, eu só usei as que foram quebradas, as que foram formadas. Tá? E para quem chegou depois e perdeu aquela aula de energia de ligação, não tem fórmula. E pior, não use entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes nesse caso. Não use entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes nesse caso. Tá? Porque é outra coisa. Estou fazendo a conta aqui na calculadora, tá, gente? Peço desculpas porque eu não fiz o gabarito. Eu geralmente venho com o gabarito pronto, mas não fiz. Vamos bater esse gabarito aí, eu e vocês. Eu achei. E não achei isso, não. Vamos de novo. 113 mais 614 mais 804 mais 347 menos 354. Eu não estou achando esse número, não. Só um instantinho, gente. Eu quero bater esse número bonitinho aqui com vocês. 872 divididos por 2. 436, Júlia. 436. E positivo, tá? Isso é importante. Não é 436 negativo. É mais 436.
kJ por mol. O que você aprendeu aqui? Na boa, você aprendeu hidrogenação catalítica, que é uma reação que você não tinha estudado ainda. Toda vez que for hidrogenação, halogenação, rompe a pi, entra aqui, entra ali. Acabou. Quebra a ligação pi e acrescenta os hidrogênios ali no lugar. Beleza? Reações orgânicas, hibridação de carbono, que pode chamar também de hibridização, e termoquímica. De novo, chega, né, de energia de ligação, você já domina esse assunto. Última do dia, questão de cinética. Olha aí, galera, eu tenho uma notícia boa. Cinética química, na minha opinião, é estequiometria com tempo. Então não é nada demais, não é matéria nova. E também rola uma estequiometria aqui. Assunto que eu estou devendo uma aula para vocês, eu não esqueci, não. Vou fazer uma aula molde de estequiometria. Tipo, como fazer a regra de 3 certinho na estequiometria, tendo reagente em excesso, rendimento, pureza. Esse caso aqui é de reagente em excesso. Considere a reação química entre os compostos HBr e ionio... Gente, se eu tiver errado aquela conta lá no final, dessa questão anterior, 436, me corrija, por favor, tá? Você pode refazer aí, mas o âmago da questão está aí. Bom, voltando aqui para cinética, considere a reação química dos compostos HBr e NO2 que ocorra com 100% de rendimento, até aí nada sublinhável. Num recipiente fechado foram colocados 324 gramas de HBr e 184 gramas de NO2, que reagiram por 10 segundos. Determine a massa de água formada ao final desse tempo. Calcule a velocidade de produção do gás NO2 em litro por minuto, medido nas condições normais. Presta atenção já nessa frase aqui, nessa expressão. Sempre que ao invés de falar condições normais, é a mesma coisa que CNTP, aquela sigla famosa, condições normais de temperatura e pressão. A UERJ usa três estratégias aí. Condições normais de temperatura e pressão e CNTP. E o que você tem que saber disso? Que 1 mol de qualquer gás, pode ser gás carbônico, oxigênio, equivale a 22,4 litros. Funções numéricas fundamentais. Nem é uma questão de estequiometria nesse momento, tá bom? Beleza? Agora, você deveria desconfiar de uma coisa. Toda vez que tem muita informação, o cara está te dando 2 valores. Qual que você vai usar para fazer a estequiometria? Na verdade, você tem que descobrir quem é o limitante. Existe um reagente que limita, e isso já aconteceu no simulado 1. Quem é o limitante dessa reação? Só que esse limitante aqui é mais chato de ver. Esse limitante aqui você tem que botar na prova. Aí sim, Duda, é um desenvolvimento. Ah, eu vou escolher o limitante, o 184, porque ele é menor. Às vezes não é, gente, não é pelo menor. Então não é uma escolha aleatória, não é um chute. Mas por que tem que escolher um limitante? Gente, porque o limitante ele limita a reação. Por exemplo, quando o cara fala qual a massa, quando o cara pergunta, né, qual a massa de água formada, a água vai ser formada até o limitante acabar. Porque o nome já diz, o limitante ele acaba antes do outro. Então, se ele acaba antes do outro, é que nem a vela, é um exemplo que eu sempre estou, emborcada num copo onde acabou o oxigênio. A vela continua queimando? Não. Então, quando acaba o oxigênio, para de produzir gás carbônico, por exemplo. Não vai produzir água nessa reação quando acabar o limitante. Mas quem é o limitante? Tem que estar no seu desenvolvimento, tá, Duda? Tá bom, Estela? Então, vamos lá. Vamos descobrir quem é o limitante entre esses dois, já direto aqui no esquema. Bom, primeira coisa é que eu não vou pegar a tabela periódica, vou agilizar. A massa atômica do hidrogênio é 1, a do bromio é 80, então a massa molar do HBr é 81. Já no NO2 é 14 do nitrogênio, 16 do oxigênio, 16, 32, com mais 14, 46. Tá? E aí, eu tenho uma notícia boa para vocês. Em 90% dos casos, a UERJ trabalha com números proporcionais. Você não está vendo a proporção? Olha, 46 é a massa molar do NO2. Isso aqui são as massas molares, a massa de 1 mol. O cara me dá 184. Cara, 184 é exatamente o quádruplo de 46. Então, se você quiser trabalhar em mol, nesse caso, é mais jogo. Porque você pode fazer a conta de cabeça, botando no papel. Quer dizer, de cabeça, mas botando lá no desenvolvimento. Olha, eu sei que são 4 mols. Outra coisa,
81, né, para 324, acho que também rola aqui uma proporção. Ou se rola, eu 4 vezes também. Então, nesse caso, eu falei, esse limitante aqui é mais difícil de ver. É mais difícil que da questão anterior, da questão do simulado 1. Mas eu estou usando 4 mols de cada reagente. Entender quem é o limitante em mol é mais fácil de entender do que em grama. Mas tem que estar no padrão de respostas. Ah, mas eu não preciso fazer a regra de 3. 1 mol está para 81, assim como 324 está para... Cara, é uma conta tão trivial. E cá entre nós, não é a pergunta final do exercício. A pergunta não é quem é o limitante. Quero chegar, Léo. Se a pergunta fosse assim, qual desses 2 reagentes é o limitante? Aí você teria que desenvolver bastante. Mas não, eu só preciso saber quem é o limitante para determinar aqui é sinônimo de calcule, a massa de água formada. E depois, calcular a velocidade. Então, é um pré-cálculo. Se é um pré-cálculo, você não precisa ser tão indicativo assim, né? Então, vamos lá. 324, 184, né? Você conseguiu ver, ó, vou anotar aqui, ó, 324 é exatamente o quádruplo de 81. Se 324 é exatamente o quádruplo de 81, isso aqui são 4 mols. Se 184 é exatamente o quádruplo da massa molar 46, também são 4 mols. Agora, esse 4 mols pode ser de cabeça, mas na hora da prova você tem que dizer 4 mols e 4 mols. Ah, boa pergunta, Guilherme. Mas não são 2 mols de HBr? Cuidado com a pergunta, Guilherme. Não são 2 mols. Essa é a receita do bolo. Essa é a estequiometria da reação. Toda vez que você descobre o limitante, o outro está em excesso. Tá bom? Ainda não sei quem é o limitante, não. Vamos chegar na sua pergunta agora. Deixa eu aproveitar que está aqui, depois eu passo para o padrão. Olha só, a pergunta do Guilherme é muito importante e vai mostrar por que eu trabalhei em mão. A reação, a receita do bolo, diz que são 2 mols de HBr, muito bem, né? Não, a reação diz que tem que reagir 2 mols de HBr com 1 mol de NO2. Foca nesses números. Mas isso aqui não é o que tem, Guilherme, é o que a reação manda. O que a gente tem, vou tocar até de cor para ficar didático. O que eu tenho, diga a reação é minha. O que eu tenho são 4 mols de HBr com 4 mols de NO2. Olha a ideia tosca, tacanha, de quem está em menor quantidade ou limitante. A quantidade é a mesma, 4 para 4 é igual. 4 e 4 é igual. Gente, então agora você pode mostrar através de uma regra de 3 quem é o limitante. Dá para fazer até sem a regra de 3, mas vamos lá, olha só. Se 2 tem que reagir com a metade, se 2 de HBr precisa da metade, que é 1, 4 precisaria de 2. E, na verdade, você tem 4. Eu só precisava de 2 de NO2. Então, o NO2 está em excesso. Mas como é que eu mostro lá para o moço da UERJ isso que eu pensei aqui de cabeça? Você faz uma regra de 3. Agora já em mols. Tá? Aqui, fazendo a regra de 3 aqui no cantinho, já em mols. Deixa eu voltar para a cor original. A regra de 3 seria assim: 2... Epa, cor original não é essa. 2 mols de HBr, balanceamento do Guilherme, está para 1 mol de NO2. Já fugi da massa, né? Aí você pode botar, olha, tem que ter X aqui na parada, né, Guilherme? Então, vou botar o X aqui ou ali. Não importa onde você coloca o X, você vai descobrir quem é o limitante. Só de sacanagem, eu vou inverter o X. Vou botar o X aqui. E vou botar o 4 mols em verde aqui desse lado. Tudo conta fácil. Então, não esqueça, galera, igual a estequiometria. Na primeira linha, o balanceamento da reação. Na segunda linha, o que eu tenho. Sempre assim, reação versus o que eu tenho. Tá acompanhando, Estela? E aí, essa conta fácil, né? Porque tá tudo proporcional aqui. Vai me dar um X de quanto? Ó, 1 para 2 é o dobro, vai me dar um X de 8. Gente, 8 não é o que eu tenho. 8 mols de HBr é o que eu teria que ter. Eu adoro anotar isso aqui para você entender quando for estudar sexta-feira à noite. Aí, Léo, não tenho. Então, esquece a conta, porque a conta às vezes polui a cabeça do discípulo.
Só me responde uma coisa. Eu teria que ter 8 mols. E eu só tenho 4. É que nem eu vou fazer um bolo que está escrito lá, ó, tem que ter 8 ovos. Abro a geladeira, eu só tenho 4. O bolo não vai ser feito inteiro. Ele vai ser limitado. Então, quem é o limitante? O HBR. Ah, mas quando você fez de cabeça, você botou um X do outro lado. E mesmo assim, eu descobri que o limitante é o HBR. Porque você descobre um em excesso e o outro limita. Pronto. Então, eu descobri quem é o excesso, você descobre quem é o limitante. Descobrir quem é o limitante, você descobre quem é o limitante. Então, o limitante foca no teria, ficou feio esse teria aqui, né? Eu teria que ter 8 mols, mas eu só tenho 4. Pô, esse cara vai acabar antes do tempo, né? Ele vai limitar o meu bolo, se fosse ovos. Então, eu descobri que o HBR é o limitante. Isso aqui já está muito bom para o desenvolvimento, tá? Mas acabou a questão? Não. Por isso que você não pode escrever muito, né? Tá vendo, Duda? Escrever demais. Ah, eu vou mostrar mol. Aí você escreve demais e nem acabou a reação ainda. Agora, vou pegar esse limitante e vou descobrir, por uma estequiometria muito simples, qual é a massa depois da questão de cinética. Vamos lá para o desenvolvimento? De novo, desenvolvimento, deixa eu voltar aqui de novo, a reação 2 para 1. Então, você vai escrever assim no desenvolvimento. Quer ver? Estequiometria, 2 mols de HBr, reação está para 1 mol de NO2. Quantos mols precisaria ter para reagir com aqueles 4 mols que eu descobri? Ah, mas como é que você descobriu esses 4 mols? Aí você mostra aqui no desenvolvimento, né? Vamos voltar aqui, como é que eu descobri esses 4 mols? Olha lá, 46, 81, 324, 184. Então, você vai dizer que 324 gramas de HBr equivalem a 4 mols. E 120, 184 gramas de NO2, isso aqui basta, tá, gente? 184 gramas de NO2 equivale também a 4 mols. Daqui que eu cheguei nos 4 mols. Aí eu escolhi botar 4 mols aqui, viu, Guilherme? Podia ser do outro lado. E aí eu descubro um X igual a 8 mols. E aí não esqueça, eu teria que ter 8. Se quiser fazer isso na prova, não tem problema, não. Eu teria 8, mas na verdade eu tenho 4. Toda vez que você tem menos mols do que você deveria ter, ou menos massa, ou menos volume, é o limitante. Logo, HBr é limitante. Por que ele é tão importante? Porque é a partir dele que eu vou descobrir em toda reação que tiver limitante quanto vai ser produzido de água. Vamos voltar para a estequiometria para a gente falar da água. A proporção da água para o HBr é 2 para 1. A proporção da água para o HBr é 2 de HBr para 1 de água. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma estequiometria agora. 2 mols de HBr está para 1 mol de água. Só que acho que a pergunta é qual a massa de água, né? Ah, se é a massa de água, olha o que eu vou fazer com esse 1 mol de água. Calma aí que ele ficou feio e vai melhorar. 2 de HBr está para 1 mol de água. Só que ao invés de botar 1 mol de água, todo mundo sabe que a massa molar da água é 18. Então você vai botar 1 mol vezes 18, que é a massa molar da água. A massa molar sempre entrando. Mas pode comparar mol com grama, médio? Pode. E aí você coloca o que você tem de HBr, não o que você teria que ter. X. Gente, esse X vai ser o dobro. Ó, 2 está para 18. 4 vai dar quanto? O dobro de 18. Então, são 36 gramas de água produzida. Então, aqui está bem desenvolvido, Duda. Eu respondi quem é o limitante e disse que a partir dele são 36 gramas de água. Quer ver? Você que está com tempo livre aí, faz em casa, ao invés de usando o HBr como limitante, usando o outro. Se você usar o outro, vai dar uma massa de água. Tá bom? Toda vez que tiver muita informação, desconfie. É uma estequiometria com reagente em excesso. Pô, mas e a parte da cinética química? Não é difícil? Eu acabei de falar.
Cinética química é estequiometria com tempo. Quer ver? Ele pergunta qual é a velocidade em litro por minuto. Gente, olha só. A água e o... Quem é o gás? Ah, gás NO. A água é fundamental. Então, se você souber quantos mols de água foram produzidos, você sabe quantos de NO. Ah, e pode fazer isso na UERJ, mestre? Pode. Aqui, ó. Você continua aqui. Ó. Isso aqui são 2 mols de água. Se são 2 mols de água, você pode escrever assim, logo, porque é lógico, são produzidos 2 mols também de NO. Só que agora vem a regra de 3 que você tem que fazer. 1 mol de qualquer gás, como NO, na ICMTP, equivale a 22,4 litros. 2 mols, regra de 3 ridícula, X. 44,8 litros não é o gabarito ainda, hein? Porque isso aqui foi produzido em 10 segundos, se não me engano. Né? E aí toma cuidado, que é 10 segundos, reagiram por 10 segundos, reação rapidinha. E aí toma cuidado que o grande perigo da cinética química é aquela brincadeira de segundo, minuto, hora, todo mundo cai. Se isso foi produzido por 10 segundos, para de decorar aquela parada da física, que de segundo para minuto divide por não sei quanto. Sabe por quê? Porque isso aqui não é física. Esse segundo aqui, ele não é tempo, ele é por segundo, ele está embaixo, ele deu... Então, pensa o seguinte, se são 44,8 em 10 segundos, tá? Num minuto, porque ele quer em litro por minuto, num minuto vai ser 6 vezes mais. Então, se você chegar aqui e multiplicar por 6, já está valendo. Deixa eu verificar se é por minuto mesmo, que eu falei. É litro por minuto. Gente, 10 segundos é 1/6 do minuto. Tá? Então, se você quiser fazer a regra de 3, faça a regra de 3 correta. Tá? 44,8 litros é produzido em 10 segundos de reação. Quanto vai ser produzido em 60 segundos? Que é o 44,8. Deixa eu ver se está certo isso aqui. 2 mols. Certinho, 2 mols de água. Isso. Então, galera, você aproveitou que eram 2 mols de água para dizer que são 2 mols de NO. E 2 mols de NO na CNTP, 44,8 litros, dividido por 10 segundos. Você não quer por segundo, você quer por minuto. Então, você multiplica por 6. Né? 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 4, 24. Com 4 vai 8 de novo. Com 2. 6 vezes 4, 8 de novo. Dá 288, confere aí para mim, 0,8 litros por minuto. Não deixe de botar unidade não, tá, gente? O cara te deu unidade, você vai esquece de repetir a unidade. 288,8 litros por minuto. Tá conferido? Gente, 9h40. Deixa eu salvar isso aqui, senão eu perco tudo. Não posso perder. Isso, mas 9h40. Queria mostrar uma coisa muito importante para vocês, que é como a gente está planejadinho, bonitinho, como está tudo prontinho para você não perder nada. Estequiometria e cinética reacional, que o pessoal chama de cinética química. Mas, ó, aqui tem uma questão bem legal de reações orgânicas. E, ó, também vou ensinar como que se ordena ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos. Por que eu estou falando isso, gente? Deixa eu voltar aqui. Porque se você vê uma maratona UERJ pensando assim, pô, legal, ideia de dar um simulado, eu tento fazer, de novo, Guilherme, para quem chegou depois, Estela, a prova dos meus simulados. Meu simulado é mais difícil que a prova. E vai ser sempre. Não é só 1, 2 ou 3, não. Os 6 vão ser mais difíceis. Mas o objetivo é que a gente veja a matéria toda da UERJ. Eu estou fazendo esse controle. Acredita em mim, o método do QPM, você só vai errar a questão na prova, lá no dia da prova, se você der um mole, se você esquecer, trocar uma vírgula aqui, e tudo bem. Porque se você estiver inspirado, você vai tirar 19, 19,5, 18,7, e tudo bem. Esse é o nosso papel, é buscar um gabarito. Tá? E como é que a gente faz isso? Vendo a matéria toda. E quem é o responsável por dar a matéria toda? Eu. Você não tem responsabilidade nenhuma. Você só precisa assistir às 12 aulas. Só isso. Seja presencial, ou no caso emergencial, que nem a Marcele, que não está aqui hoje, está dando plantão, tem que assistir online. Vai assistir depois. Mas tem que assistir. Porque a garantia de que tudo está ali
de que tudo foi dado, é essa. Está aqui, ó, gente, não precisa olhar, não. Eu vou ensinar como é que a gente calcula ponto de fusão, ponto de ebulição, como é que a gente ordena, vou lembrar ponto de hidrogênio, de polo permanente, vou botar videozinho, cara, vou dar exemplo, tudo isso para você acertar uma questão do simulado e uma questão que também vai cair na UERJ. Tá? Vamos estudar mais reações orgânicas. Sim, tem reação orgânica aqui importantíssima. Esterificação é a número 1. Então, gente, o nosso checklist de reações orgânicas, estou passando rápido, só para você saber o que vai acontecer na próxima aula, mas o nosso checklist de reações orgânicas vai continuar. Nessa questão que não deu tempo de fazer hoje, estava planejado, mas fica para a próxima, você vai aprender, olha isso, oxidação, não, peraí, travou, peraí. Você vai aprender, olha lá, desidratação intramolecular, intermolecular e esterificação. Cara, na boa, em 5 aulas a gente matou quase metade das reações orgânicas. Está percebendo como é que o método funciona? Você só precisa acreditar, tá bom? Galera, 9h43, me despeço, deixa eu só abrir a câmera aqui para vocês. Um beijo bem grande, tá bom? Parabéns por estarem aqui nesse feriado. Daqui a pouco eu mando o link da aula, daqui a pouco eu mando o gabarito aí das questões também que ficaram, né? Se tiver dúvida, manda no chat, tá bom? Nós fizemos aí só 4 questõezinhas. Muito obrigado, Tatiele, valeu. Valeu, Léo, valeu, Julinha, valeu, Guilherme, Duda, Arielle, Estela. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Sempre bom. As duas Júlias, Aranha, Almeida. Beijo grande. Daqui a pouquinho eu estou mandando esse gabarito aí que a gente fez hoje e mais aula gravada para vocês verem uma coisa ou outra. Mas quem assistiu presencial não precisa dar aula gravada, não. Qualquer dúvida me chama no privado, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Até terça que vem. Valeu, um abraço. Valeu, Léo. Um abraço. Boa noite.